Amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 30. Hoje eu estou encerrando a nossa série de mensagens a respeito dos requisitos de uma vida de adoração ao Senhor. Hoje pela manhã, como eu já falei no início, tivemos a presença do reverendo Nélio da Silva e foi uma bênção. Essa semana ele já volta para os Estados Unidos. Se você não pôde estar conosco pela manhã, perdeu uma mensagem assim tremenda. Ele falou sobre esperança em meio à desesperança. Como nos blindarmos para não ficarmos loucos e ficarmos estressados e angustiados com o que vemos, nos esquecendo que Deus age de forma que não vemos. Enquanto dormimos, o Senhor dá o sono aos seus servos. O Senhor sempre está agindo. Se você não pôde assistir essa mensagem, ela está gravada, foi ao vivo hoje pela manhã, está lá na página do Facebook e do YouTube, eu recomendo, é uma mensagem tremenda. Hoje é a minha quarta mensagem e eu termino com essa, vou dar uma rápida caminhada pelos tópicos que nós falamos, muito de leve, só para você poder entender o último tópico. Mas eu também quero desafiar você a não deixar de assistir essa mensagem completa. Foram 4 requisitos que o Senhor respondeu àquele escriba. Nós já falamos dos 3 primeiros e eles estão gravados também no YouTube e no Facebook da igreja. Você poderá acompanhar essa série de estudos. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28, acompanhe comigo na sua Bíblia. Você que está em casa, abra também a sua Bíblia para que possamos estar lendo juntos a palavra do Senhor. Daqui a pouco, nós, no final do culto, estaremos orando pelo Pedrinho, que está fazendo aniversário hoje, né? Tivemos também a nossa irmã Célia, o Renan, eu não sei se o Renan está aí, também fez aniversário hoje, o Rick, que fez aniversário ontem, uma semana rica de aniversariantes bonitos. Tem semana que tem aniversariantes feios, mas hoje foi uma semana de aniversariante bonito. Não, brincadeira que aqui na EPJ não tem ninguém feio, é todo mundo lindo, e a gente louva a Deus pela vida desses irmãos que fizeram mais um ano de vida. Olha o que é que diz a palavra do Senhor, querido, acompanha comigo. E chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha respondido uma boa resposta, perguntou-lhe, então, qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame, pois, o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é, ame ao seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então o escriba, ouvindo a resposta de Jesus, ficou maravilhado e disse, verso 32, mestre, muito bem, com verdade o Senhor disse que ele é o único. E não há outro além dele que amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus, então, que o escriba lhe havia respondido sabiamente, havia concordado, havia aceitado a sua resposta, declarou então, você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto extraordinário, como eu já tenho falado nos últimos 3 domingos, um texto que não começa aqui, tá certo? Você que está pegando a mensagem hoje, nós temos algumas pessoas que estão visitando justamente a igreja hoje e não pegaram essa série de mensagens. Essa mensagem ela não começa aqui no capítulo 12, ela conclui aqui, ela começou no capítulo 11. E começa da seguinte forma, Jesus agora se torna uma persona não grata. Jesus está no 2º ano do seu ministério e ele já está incomodando os líderes religiosos e há um plano de matá-lo. Ele precisa ser silenciado urgentemente. E aí, quando eles sabem que Jesus está chegando então a Jerusalém, eles se juntam e planejam como tentar pegar Jesus num erro, como suscitar ele numa armadilha para que ele se entregue, para que ele dê motivos para ser preso, porque a sua fama é muito grande, onde ele chega, uma multidão chega. Não pode chegar e simplesmente prender a Jesus, porque se prender a Jesus, vai criar uma confusão maior. É preciso que se ache um motivo que ele seja preso e talvez, quem sabe, durante a prisão, como acontece muitas vezes hoje em dia, morre.
é assassinado, alguma coisa acontece e a pessoa não chega lá na prisão. São 3 partidos religiosos. É um negócio interessante. Nunca aconteceu isso na história de Israel, como também nunca aconteceu isso na história do Brasil. De repente você tem a esquerda, a direita e o centrão juntos com um único propósito. Imagine o que é isso. O pessoal de esquerda, de direita e o centrão, todo mundo unido. Parece uma utopia, mas aconteceu aqui. Você tem os fariseus, os herodianos e os saduceus se unindo em uma causa comum: silenciar Jesus. Eles planejam que cada grupo vá e faz uma pergunta mais difícil que puder, e Jesus, respondendo 1 milímetro errado, vão acusá-lo de blasfêmia, e aí prendem e matam ele. Vai o primeiro grupo, tenta acochar Jesus, Jesus dá uma resposta extraordinária, e eles ficam sem resposta, ficam sem ação. O primeiro grupo passa, vem o segundo grupo, tenta a mesma coisa, não conseguem, porque a sabedoria de Jesus é extraordinária, responde a pergunta que eles querem, além do que eles haviam perguntado. O terceiro grupo passa, o segundo grupo passa, o terceiro grupo vem, a mesma coisa, e eles são assim humilhados. A resposta de Jesus é extraordinária. Por incrível que pareça, eles fazem perguntas difíceis a Jesus, mas não estavam interessados na resposta. Eles não queriam aprender. A Bíblia vai dizer que todos os grupos, quando chegaram, sempre há uma frase que diz: e conhecendo Jesus a malícia deles, e sabendo Jesus da intenção deles, Jesus sabia qual era a verdadeira intenção deles. Jesus responde, mas eles não estão interessados na resposta, eles ficam tristes com a resposta, eles queriam que Jesus tivesse respondido errado, mas Jesus responde certo, e o plano deles vai por água abaixo. No meio deste grupo tem um homem, um escriba, um doutor da lei, alguém que entende profundamente da palavra de Deus. Só que esse homem é tocado, ele é mexido com as respostas de Jesus. O texto diz que ele ouve as 3 perguntas e se encanta com as 3 respostas. É aí que começa o verso 28 que nós acabamos de ler. E chegando um dos escribas que ouviu a discussão, ouviu a tentativa, provavelmente ele estava do lado daqueles homens, ele talvez não soubesse porquê, mas todo mundo dizia: esse homem tem que morrer, então vamos lá. Só que ele é tocado com as respostas de Jesus. Ele é mexido. Então ele fica admirado. E quando os grupos saem, ele permanece. E aí ele pergunta. E a pergunta que ele faz, irmãos, não é uma pergunta fácil, mas é uma pergunta muito comum que ele provavelmente estava acostumado a responder. Ele pergunta qual é o maior de todos os mandamentos. Ora, ele é escriba, ele é o cara que escreve a lei. Se você perguntar para ele qual é o maior de todos os mandamentos, ele vai dizer quais são todos os mandamentos, porque ele está acostumado a escrever. A vida dele, o ministério dele é escrever. E aí você se pergunta como é que um homem, que muito provavelmente é questionado constantemente sobre essas perguntas e responde às pessoas, ele também pergunta isso a Jesus. Ele não sabia da resposta? Talvez ele soubesse da resposta. Mas o grande detalhe é que talvez a resposta que ele soubesse não fizesse muito sentido, não entrasse no seu coração, não trouxesse paz à sua alma. Esse homem está admirado com Jesus, ele reconhece que Jesus é um mestre, e ele diz: esse homem talvez tenha a resposta que eu nunca consegui dar. Ele faz a pergunta, não aparece mais no texto que Jesus conhecia a malícia dele, porque a pergunta dele é sincera, diferente dos outros, e Jesus também lhe responde de uma forma extraordinária. Ele diz: olha, o que Deus espera de cada um de nós, o que Deus espera de alguém que Ele joga a sua graça, de alguém que Ele ama, de alguém que Ele intervém, de alguém que Ele cuida, o que Deus espera de cada um de nós é que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Isso é mais importante do que vir à igreja, isso é mais importante do que dar o dízimo, isso é mais importante do que fazer boas obras, isso é mais importante do que qualquer outra coisa que você possa tentar fazer para agradar a Deus. Isso é mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios, porque o holocausto e sacrifício era o que aquela geração de religiosos fazia para Deus, para alcançar o favor e a misericórdia de Deus. O que eles faziam eram sacrifícios e holocaustos. E Jesus está dizendo: mais do que qualquer holocausto, uma vida inteira, é você viver uma vida, e o que você fizer para Deus, você fazer com a totalidade do seu coração, da sua alma, do seu entendimento e das suas forças. Essa semana, quando eu estive pensando nesse texto, irmãos, eu lembrei de uma passagem de Jesus, lá em Mateus capítulo 25, quando no dia do julgamento, diz a palavra do Senhor, que Ele vem com os seus anjos, ao ressoar da trombeta, os seus anjos recolhem todos os santos, os céus se abrem,
os livros se abrem, Deus assentado no seu trono que transcende a terra, uma visão que Spielberg podia fazer um filme como esse. É lindo você imaginar essa cena. E então está toda a humanidade na presença de Jesus. Uns à direita, outros à esquerda. E ele diz àqueles que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, eu estive nu, não me visitaste, eu estive enfermo, não cuidaste de mim, eu estive preso, não me auxiliaste. E eles vão dizer: Senhor, quando nós fizemos isso? Quando nós te vimos? Eu não lembro. Senhor, me diga quando foi esse dia, porque eu não lembro o dia que eu lhe vi padecendo algumas dessas necessidades e eu não fiz algo pelo Senhor. E ele vai dizer: quando você não fez a um desses pequeninos, a mim você deixou de fazer. E é interessante que ele olha então à sua direita e ele dirá a mesmíssima coisa oposta: vinde benditos meu Pai, e entra no gozo que vos está preparado desde a eternidade. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e tu me vestiste, eu estava enfermo, estive preso e vocês me auxiliaram. E aí a pergunta deles é a mesma: Senhor, quando nós te vimos assim, fizemos? A gente não lembra quando isso aconteceu. E Jesus dirá: quando fizesses a um desses pequeninos, a mim me fizesse. Russell Shedd, fazendo o comentário deste texto tão paradoxal, de dois públicos que não reconhecem quando fizeram e quando deixaram de fazer, uma das atitudes mais extraordinárias do Evangelho. Perceba que Jesus não está julgando eles: vocês não leram a Bíblia, apartai-vos de mim porque vocês não oraram, apartai-vos de mim porque vocês não deram o dízimo, vinde benditos do meu Pai porque vocês vieram a todos os cultos, vinde benditos do meu Pai porque vocês participaram de todas as escolas dominical. Veja que o Senhor não está julgando eles por parâmetros religiosos. Não é por aspectos de culto, nem de holocaustos, nem de sacrifício. Não está em evidência nada do que você possa lembrar que você fez na igreja. Tudo que aquelas pessoas provavelmente fizeram na igreja não foi trazido à tona. Porque fazer na igreja, irmãos, é fácil, fazer na igreja é cômodo, fazer na igreja é confortável, fazer na igreja todo mundo faz. Vá num centro espírita e você vai ver o que eles são capazes de fazer, provavelmente mais do que eu e você. Vá naquelas religiões islâmicas e você vai ver o que aqueles islâmicos e muçulmanos são capazes de fazer por Alá. Eles são capazes de se explodir em nome de Alá. Coisa que talvez eu não tivesse coragem para fazer. Fazer atos religiosos é muito fácil. Mas o que Jesus cobra deles não é atos religiosos, mas são atos de fé, a essência do Evangelho. É o que você pode identificar como transformação de vida em alguém que diz que recebeu o Espírito Santo e foi transformado por ele. O que é que você espera de alguém que disse que recebeu o Espírito Santo e foi transformado por ele? É que ele venha para a igreja? Não. É que aonde quer que ele esteja, de dia e de noite, num ambiente favorável ou desfavorável, sendo perseguido ou não, ele viva os valores do reino, ele viva o Evangelho. Muito provavelmente, o que passava pela cabeça daqueles que estavam à esquerda é: eu frequentei igreja, eu lembro que eu ajudei o projeto da Cesta Solidária, eu lembro que eu doei alimentos, eu distribuí folhetos. Como é que ele está dizendo que eu nunca fiz isso? Amados irmãos, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças, transcende o que nós acabamos de fazer até agora. Transcende. É mais do que fizemos até agora. Cantamos cânticos tremendos aqui, tremendos, declarações profundas. Santo Espírito, és bem. Cantamos assim coisas divinas. Mas amar a Deus, o único Senhor, Deus de Israel, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças,
vai além dessas coisas. Nós provamos o nosso amor, irmãos, quando nós estamos diante de uma situação de perdoa ou não perdoa. O coração diz não, a sociedade diz não, a raiva diz não, mas a Bíblia diz sim. E ela, em tantas vozes, é a minoria. E você diz, eu vou fazer o que a Bíblia diz. Como é que você faz isso sem força? Como é que você faz isso sem alma? Como é que você obedece um negócio desse sem coração? Quando você trabalha a semana toda, tendo às vezes que fazer hora extra, pegar ônibus, chega cansado, chega no final de semana, você chega exausto, estressado, as pernas doem, a coluna dói, a cabeça está fervilhando, e aí você tem a opção de ir ou não ir para a igreja, e aí o cansaço diz para não ir, a trouxa de roupa em casa diz para não ir, às vezes o seu filho, sua esposa, seu parente, seu pai diz, vai não, às vezes vem uma proposta até de um evento melhor, e você só tem uma única voz que diz, não deixe de ir, que é o que a Bíblia diz, lá em Hebreus, que nós não podemos, por nada, deixar de nos congregar, como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, tanto mais que o dia do Senhor se aproxima. O autor de Hebreus diz, como é que você pode deixar de vir para a casa do Senhor, quando o Senhor se aproxima? Aí você só tem uma voz que diz, você deve ir para o culto. E o resto das vozes, você é chamado a ficar em casa, a dormir cedo, a colocar a roupa ou os pratos em dia, ou qualquer outra coisa. Como é que você vai obedecer isso se não for com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças? Sabe o que acontece? Nós achamos que amamos a Deus, mas todos os dias as nossas escolhas referendam ou não se nós estamos amando a Deus, como ele disse a esse escriba, que ele exige e espera ser amado. Muito provavelmente haverão pessoas iguais a mim e a você, que passam desapercebidas, que têm uma vida ativa, participando de eventos nas igrejas que fazem parte, mas poderão no último dia estar do lado esquerdo, porque amavam a Deus ainda de forma superficial. Eu quero dizer para você, nessa última mensagem, que é impossível que eu e você o amemos dessa forma. Eu e você não conseguimos amar a Deus dessa forma, plenamente. Sozinhos, não. Com as nossas forças, não. Mas quando temos o Espírito Santo, é possível. E essa é a distinção. E o que é inexplicável é alguém dizer que tem o Espírito e não viver, e não servir, e não adorar desta forma. Quero dizer para você, meu irmão, que quando Jesus responde ao escriba com essa resposta, ele está dizendo, sem esforço e sacrifício, você não consegue. Por isso que ele não disse somente, ame ao Senhor de todo o coração, alma e entendimento. Ele também disse, com toda a sua força. Aprendemos nos domingos anteriores que amar ao Senhor de todo o nosso coração significa que o nosso coração não pode fazer nada para Deus dividido, nada para Deus pela metade. Nós não podemos fazer arranjos. Para Deus é o melhor, porque nós devemos fazer com a qualidade do nosso coração. Aprendemos também em domingos anteriores, e eu recomendo a você que vocês assistam as mensagens que foram ministradas na nossa página da internet, tanto do Facebook quanto do YouTube. Aprendemos também que nós devemos adorar com a totalidade da nossa alma. Nós não podemos fazer nada para Deus mecânico. Deus quer tudo perfeito, mas Ele não quer algo frio, Ele quer algo que seja feito com a nossa alma, Ele quer que seja feito com a nossa emoção, porque a emoção, irmãos, é que nos leva a nos humilharmos da forma correta, a nos quebrantarmos da forma correta, a fazermos com a qualidade que Deus espera de cada um de nós. Também falamos, queridos, no último domingo passado, e essa mensagem também está gravada, que Ele espera que a gente faça com a totalidade do nosso entendimento. É bem verdade que há muitas pessoas fazendo coisas lindas e bem intencionadas para Deus, mas Deus não espera ser adorado com boas intenções.
boas intenções não povoam o céu. O que povoa o céu é obediência e fidelidade. Adorar a Deus com a totalidade do nosso entendimento é nós entendemos como Deus determinou e como Deus espera que nós o adoremos. É interessante que o último versículo que eu trabalhei com vocês domingo passado é que o próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui em Romanos 10, 2: eu dou testemunho que tem gente que tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Como é possível estarmos trabalhando e fazendo tantas coisas para Deus, mas sem entendimento, sem base, sem fundamentação? Hoje eu quero finalizar dizendo para você que nós precisamos adorar, servir e viver a Deus com a totalidade das nossas forças. Para adorar de coração e fazer aquilo que eu disse para vocês em domingos anteriores, que quando eu faço para alguém que me remunera, eu faço bem feito. Mas quando eu faço para mim, eu normalmente faço uma qualidade melhor, porque é para mim, não é para os outros. Mas eu disse para você que quando Deus espera ser adorado com a totalidade do coração, significa que eu vou fazer para Deus ainda melhor do que para mim, porque não é para mim. Se eu faço para Deus igual que eu faço para mim, eu igualo Deus à minha vontade. Mas se eu entendo que Deus está acima e Ele precisa de um melhor, eu tenho que ser capaz de fazer para Deus o que eu não seria nem capaz de fazer para mim. Como se faz isso sem esforço? Sem esforço. Como se vencer o cansaço do corpo? Como vencer os pensamentos que dizem assim: poxa, o dinheiro está encurtando. Aí você vê alguém precisando e você olha para a sua carteira e diz: seu der vai fazer falta. Como você consegue obedecer e seguir a voz do Espírito e dizer assim: dê que eu cuido de você, sem esforço? Percebe, queridos? Não adianta só fazer o que é bíblico, bem feito e com emoção. Porque aquilo que é bíblico, perfeito e com emoção, dá trabalho. É por isso que eu gosto da expressão que Jesus usa. Há duas expressões na Bíblia sobre esforço. A primeira palavra é espolde, está descrito também aqui nesse texto, quando eu vou citar ele mais à frente. Mas o que Jesus está dizendo aqui é uma outra palavra, uma palavra de um poder e de uma persuasão extraordinária. Ele está falando de issues. É essa palavra que Jesus está usando, issues. Essa palavra dá a ideia de esforço físico. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus nos dá dons. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Deus nos dá dons. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o Espírito dá a cada um para o que é útil. Mas deixa eu lhe dizer, dom não se move sozinho. O que é o dom? O que é uma pessoa que tem o dom e a diferença de uma pessoa que não tem um dom? É que duas pessoas olharão para a mesma situação e terão perspectivas diferentes. Eles terão sentimentos diferentes. Eles terão reações diferentes. Eu vou olhar para aquela mesa e se eu tiver o dom de servir, ao lado de uma pessoa que está olhando a mesma mesa sem um dom de servir, a pessoa vai olhar para a mesa e vai dizer: poxa, a mesa está suja. Alguém devia limpar. Esse é o olhar comum de qualquer pessoa, e não está errado. Ele percebeu que a mesa está suja. Mas quando uma pessoa tem um dom de serviço e ele olha a mesa suja, ela diz: poxa, essa mesa está suja. Ela vai lá e limpa. Percebe a diferença? Temos dons variados, por isso eu e você olharemos para várias circunstâncias com olhares diferentes. Algumas circunstâncias vão mexer comigo, outras vão passar desapercebido. Ou eu vou perceber, ou eu não vou perceber. Mas quando eu tenho aquele dom, quando aquilo é uma habilidade que Deus me deu, é uma ação do Espírito que quer me usar naquela área, eu terei uma predisposição, eu terei uma atitude, eu terei uma visão, eu terei uma sensibilidade diferente de qualquer pessoa. Por isso que há pessoas que oram mais do que outras. É por isso que há pessoas que evangelizam mais do que outras. É por isso que há pessoas que cantarolam ao longo do dia mais do que outras. É por isso que há pessoas que gostam de ler mais do que outras. Porque nós vamos certamente nos desenvolver naquilo, nas características, nos dons que o Senhor nos deu. E ninguém deve olhar para o outro e dizer assim: poxa, eu queria orar feito Williams e ficar triste e depressivo, porque certamente se o Williams ora mais do que eu, é porque é um chamado específico, é um investimento de Deus na vida dele. Localize o seu, porque todos nós temos, e o fato é que mesmo o dom dá trabalho. Porque haverá momentos, irmãos, que as necessidades irão surgir
e não serão no horário comercial. Sabe aquele negócio? Você tem o dia todinho para resolver. Estava livre. Ninguém pediu sua ajuda. Aí quando você chega em casa cansado, que você vai fazer suas coisas, alguém liga e diz assim, estou aperreado, cara, tu tem um tempo para falar comigo? E você tem duas atitudes. Ou você vai dizer, cara, não posso, eu estava o dia todinho, devia ter ligado de dia. Ou você vai dizer, ok, mano, estou aqui, o que é que você precisa? Mas isso dá trabalho. Quando o Senhor diz que nós devemos adorá-lo com a totalidade das nossas forças, é que sempre aquilo que Ele espera de nós sofrerá a resistência natural do nosso corpo. Às vezes o cansaço, às vezes a chateação, sabe? Às vezes o emocional do momento. Então nós teremos resistências naturais. Nós teremos um segundo nível de resistências, que são as resistências sociais. É aquela pessoa que vai olhar você dando aquela oferta e vai dizer assim, tu vai dar isso tudinho. Ou aquela pessoa que vai ver você saindo de casa sem ter almoçado, porque alguém está precisando, vai dizer assim, tu não vai nem almoçar, mas tu é muito besta. Quem ia fazer isso por tu? Almoça primeiro, depois tu vai? Ninguém vai morrer, não. Às vezes, as pessoas que não terão a mesma sensibilidade, a mesma visão, a mesma inclinação, irão recriminar você, irão olhar para você como alguém que está querendo ser mais santo, ou alguém que está se anulando, porque elas não entendem que aquilo é mais forte que você, e se você não fizer, você não vai seguir a vida numa boa, como qualquer outra pessoa natural que não teria aquele dom. Você há de convir que Jesus contou uma parábola muito forte, que num caminho em um deserto, um homem é pego por um bando de salteadores, que o roubam e o ferem profundamente. E passa um sacerdote, e passa um levita, e nenhum deles para. Era risco parar. Podia ser que se eles parassem, a mesma coisa acontecesse com eles. Ninguém está no lugar de um sacerdote, de um escriba ou de um levita, para simplesmente olhar para esse texto, pregar esse texto, sem levar em conta que muitas vezes eu e você estamos sendo um sacerdote ou um levita. Quando nós estamos olhando necessidades à nossa volta e não estamos nos predispondo ou nos esforçando, esforço físico, issues, para resolver aquele problema. Muito fácil, irmãos, a gente pregar. Para um pregador é fácil pregar, mas eu como pregador e vocês, todos seremos julgados pela palavra, porque a palavra não é só para quem ouve, a palavra também é para quem prega, a palavra é para todos nós. Esforço. Aquele samaritano teve que ter esforço, ele parou a sua agenda, ele parou o seu compromisso, ele gastou do seu bolso, ele colocou o ferido no seu cavalo, ele foi até um local que era fora do seu caminho, ele hospedou aquele homem, ele cuidou daquele homem, e ele se comprometeu de voltar para ver como estava aquele homem. Servir ao Senhor, irmãos, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, dá trabalho, é preciso esforço. Há muitas pessoas que têm dons mal desenvolvidos, dons que não se desenvolveram, porque ele até sente vontade, mas talvez as resistências naturais ou sociais o impedem de fazer. Ele ouve mais as pessoas do que a voz do Espírito. Mas, por último, há um terceiro nível de resistência, que são as resistências espirituais. Ou você acha que o diabo vai ficar de braço cruzado, ou batendo palma para você e soltando fogos. Quando o Espírito soprar no seu coração, faça, fale, visite, ore, dê, ajude. E ele vai dizer, vai lá, Flávio, vai, ele precisa de ajuda, Deus conta contigo, vai Alberto, vai ser bênção para você. Você imagina que o diabo vai estar na torcida? Você imagina que quando você fizer a obra, o diabo vai dizer assim, glória a Deus, Alberto obedeceu ao Senhor? Você acha que ele vai fazer isso? Nós temos muitas resistências. Por isso que é tão fácil saber o que fazer, mas tão difícil fazer. Por isso que é tão fácil sentir o que deve ser feito, mas recuar a mão e não fazer. É por isso que para muita gente é fácil começar, mas também é fácil desistir. Muitas pessoas começam ministérios e a primeira crítica param.
Muitas pessoas começam empreendimentos, mas a falta de apoio para. Muitas pessoas começam algo, mas a falta de investimento ou de reconhecimento param. Muitas pessoas justificam vários motivos para parar, mas deixa eu lhe dizer, não existe justificativa. Isso é falta de esforço. Isso é falta de uma adoração com a totalidade das nossas forças. Porque a totalidade das nossas forças é o esforço que eu preciso fazer, que Deus espera que eu faça para vencer o cansaço, as resistências naturais, as resistências sociais e as resistências espirituais. Se eu ouvisse cada ameaça de endemoniado que eu já libertei, eu já estava morto. Porque eu já ouvi de tudo. Vou matar você, vou matar sua família, vou virar seu carro, você vai ser infeliz. Eu já ouvi de tudo. E você precisa se esforçar para continuar fazendo a vontade do Senhor. Deus espera, irmãos, que haja força, totalidade de força, para que você não desista do que Deus chamou você para fazer, de que você não desista de frutificar na igreja que Deus colocou você. Quando problemas começam a surgir, é mais fácil fugir. Quando as coisas parecem não andar, é mais fácil saltar fora e escolher outro ambiente. Difícil é começar do zero. Difícil é reconhecer que errou e corrigir o erro. Difícil, irmãos, é de fato adorar a Deus com todas as nossas forças. Gosto desse autor de livros, Sérgio Leoto. Eles falam muito sobre família, mas um livro que ele fala sobre essa expressão, ele diz que issues, o que Deus espera de nós, é que a gente gaste as nossas energias físicas em atos de amor a Deus. O que motiva o meu esforço não é porque Jésua merece, não é porque Alice reconhece, não é porque Isabel vai agradecer, não é porque Zulmira pode me ajudar depois em troca, não é porque eu quero estar de bem com o Valdo, não é porque eu quero agradar a Edson. Tudo que me motiva a fazer e me encoraja a dar todo o esforço necessário, issues, é porque eu sou chamado a usar minhas energias físicas, esse dom que Deus me deu, esse esforço, em atos de amor a Ele. Eu faço por Ele. Jésua não merece, Isabel não merece, Alice não merece, Edson não merece, Valdo não merece, eu não mereço, ninguém merece que eu faça nada, ninguém merece que você faça nada, mas Deus merece. Deus exige, Deus espera. O investimento que Ele fez em nossas vidas é a única coisa que Ele espera que nós façamos para a glória dEle, façamos para mostrar o nosso amor a Ele. Imagine o esforço que os nossos irmãos perseguidos fazem para sair de casa, mesmo sabendo que ele pode ser pego no meio do caminho, ele pode ser identificado como cristão, ele pode ser torturado para desistir da sua fé. Imagine o esforço que ele tem que estar disposto a fazer para, mesmo debaixo de tortura e perseguição, ele continuar servindo e adorando ao Senhor. Você sabe o que é isso? Não, você não sabe o que é isso, nem eu sei o que é isso, porque nós não vivemos sob um ambiente de perseguição, mas esses irmãos aprenderam desde cedo o que era amar a Deus com a totalidade de suas forças. Eu gosto, amados irmãos, da declaração que Deus faz a Josué. Josué capítulo 1, verso 6 diz assim: esforça-te. Olha que coisa linda. Esse texto é muito usado até para você dar para as pessoas, né? Esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo, o Senhor, né? A gente não diz isso para as pessoas. Eu acho lindo esse texto. Porque a palavra que o Senhor está dizendo aqui é esforça-te, é issues. E por que Deus está usando uma palavra tão profunda para Josué? Sabe por quê? Porque o que Deus disse que Josué fará? Ele fará o quê? O povo o quê? O povo herdar a terra. Em outras palavras, Josué está aqui deste lado, aqui é o Rio Jordão, e quando ele cruzar esse Jordão, haverão várias nações naquela terra de Canaã. E cada uma daquelas nações precisará ser expulsa da sua terra. Esforça-te, Josué, porque você, quando cruzar,
vai ter que lutar contra Jericó, uma muralha e um povo armado. Esforça-te, Jericó, esforça-te, Josué, porque você vai ter que subir lá em Hebrom, onde tem gigantes. Vai morrer gente, vai apanhar gente, vai ter gente ferida, vai dar trabalho. Muito. Ou você pensa que Deus vai dar a terra de graça? Deus já deu a terra de graça. Deus já disse que você vai conquistar a terra. Deus já disse que você vai ser vitorioso. Arregace as mangas, Josué. Esforça-te e faça esse povo herdar. Percebe? Por que muitas vezes eu e você não estamos alcançando o nível que Deus espera de nós? Por que muitas vezes nós não estamos alcançando as vitórias que Deus espera de nós? Por que muitas vezes em nossas vidas nós não estamos no patamar que gostaríamos de estar? Porque a gente pede para Deus e espera que caia de graça. Mas o que a Bíblia diz é que nós devemos buscar essas coisas com todas as nossas forças. Sem esforço, a terra ia continuar lá e o povo de Israel ia continuar aqui no deserto. Sem esforço, eles não iam jamais conquistar nenhuma daquelas cidades. Eles tinham que entrar naquela cidade para guerrear. Eles tinham que entrar naquelas cidades com sangue nos olhos. Essa terra é nossa, Deus nos dará pau e ir para cima. Sem esforço, meu irmão, não conseguimos adorar a Deus como Ele espera ser adorado. Não conseguiremos alcançar os níveis, os próximos níveis que Deus espera que eu e você alcance. Sem esforço, os anos vão passar e você não sai desse lugar. Gosto muito da declaração de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15. Bora ler juntos? Aí ele dirá, na continuidade do versículo, ainda que amando-os cada vez mais eu seja menos amado. Ainda que eu fazendo tudo por amor a vocês, vocês não reconheçam nada. Vocês até me amem menos. Mas olha o que ele diz, eu me gastarei e me deixarei gastar. Adivinha que palavra grega é essa? Ischios. Esforço físico. Paulo está dizendo, eu vou me gastar. Eu vou me doar, eu vou me sacrificar, mesmo que vocês não reconheçam. E é interessante, Paulo sabia que eles não iam reconhecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você quer ser reconhecido no mundo, você só reconhece enquanto agrada. Um jogador famoso hoje, se fizer besteira no time, no próximo jogo a turma já começa vaiando ele. Ninguém é reconhecido a vida toda. Dentro da igreja não é diferente. Você faz, mas o ser humano é igual a Adão e Eva. É o mesmo coração. Eu e você somos ingratos. Eu e você nos esquecemos. Eu e você aplaudimos hoje e criticamos amanhã. A gente esquece. É natural do ser humano. Mas Paulo está dizendo, isso não me impedirá de dar para Deus o esforço que Ele me chamou para dar e que Ele espera de mim. Eu gastarei e me deixarei gastar. Naquilo que Deus me capacitou, nos dons que Deus me deu, eu vou desenvolvê-los, eu vou investi-los, eu vou aperfeiçoá-los, eu vou me gastar e me deixar gastar. Eu quero terminar, queridos, com outro texto, para a gente poder ler juntos aqui. E aqui o negócio não quis funcionar, vamos lá agora. Me ajuda aí, gente. Coloca o último versículo, e agora eu acho que a pilha... Ah, a pilha está funcionando aqui. Agora. Não sei se foi você, mas muito obrigado, Danusa. Que é a expressão de Paulo a Timóteo, aquela que eu falei no início. Procura apresentar-te, vamos lá juntos? Procura. Gente, eu prometo que é o último versículo, mas você consegue ler melhor do que isso, porque os outros foram tão bons. Vamos lá juntos de novo? Procura. Mas que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. O apresentar-te aqui, o esforço de estar se apresentando aprovado, é ischios.
Paulo está dizendo algumas coisas importantes aqui, eu quero terminar com essa palavra. Primeira, Paulo está dizendo, olhe para Deus como um supervisor que está acompanhando o trabalho dos seus funcionários. Sabe aquela coisa que quando você está na empresa e o supervisor está olhando, o que é que o profissional fica fazendo? Aí, de repente, o gerente, o supervisor, olha, o cara dá aquela relaxada e tal. Chegou o chefe de novo. Não tem muito isso? Eu sei que ninguém faz isso aqui. Mas muita gente faz isso. Quando o chefe chega, todo mundo está trabalhando. Quando o chefe dá uma saidinha, a turma dá uma olhadinha no celular, dá uma respirada, vai beber uma aguinha e tal. Quando você não está sob supervisão, você dá uma relaxada. Quando o chefe que pega no pé chega, aí todo mundo quer mostrar serviço, todo mundo está ocupado, desliga ali o celular e etc. Não é bem assim na vida real. Eu sei que ninguém faz isso aqui, tá certo? Mas não tem gente que faz isso, sim ou não? Imagine então que Deus é o seu supervisor, que Ele está acompanhando o seu trabalho, Ele está acompanhando a sua caminhada, Ele está acompanhando a sua vida, Ele está olhando para você. Olhe para o seu irmão que está do lado. Diga assim, Deus está olhando para você. Nesse momento, Deus está olhando para você. E quando você chegar em casa, Deus vai estar olhando para você. Quando você estiver dormindo, Deus vai estar olhando para você. Quando você estiver tomando café da manhã amanhã, Deus vai estar olhando para você. Quando você pegar o ônibus para ir para o trabalho ou para a escola, Deus vai estar olhando para você. Quando os seus amigos começarem a chegar com aquelas brincadeiras sem vergonha, Deus vai estar olhando para você. Quando aquela amiga ou aquele amigo sensual começar a chegar junto, Deus vai estar olhando para você. Quando o patrão pedir que você faça alguma coisa errada, Deus vai estar olhando para você. Quando você acessar o seu computador ou o seu celular e ninguém está olhando, mas Deus continua olhando para você. A expressão que Paulo usa é que há uma expectativa de Deus. Deus está olhando, há uma expectativa. Então, se você sabe que Deus está olhando, como é que você precisa viver? Como é que você precisa planejar a sua vida? Como é que você precisa priorizar as suas decisões? Como é que você precisa reagir diante das dificuldades, das afrontas que lhe surgem no caminho? Se Deus está olhando para você, como é que você precisa agir e reagir, meu irmão? De forma aprovada. Você precisa se apresentar diante de Deus aprovado. É mais ou menos assim. O diabo chega para Deus e diz assim, Jó só é fiel porque tem muita grana, tem uma vida muito boa, é o cara mais rico do Oriente. Eu queria ver se ele na miséria, sem essa família maravilhosa que ele tem, ele ia continuar adorando ao Senhor. O que é que Deus diz a Satanás? Você está enganado. Tem muita gente que é assim, mas Jó não. Você está enganado. Jó me adora com toda a força. Faça o seguinte, tire seus bens, toque na família, só não toque na sua alma e no seu corpo. E aí Satanás mata os filhos de Jó, tira todos os seus bens, e o que é que Jó faz? Mantém a sua integridade. Adora a Deus na dor, na perda e no luto. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem estava prestes a visualizar essa cena? Pois visualize essa cena, porque isso é o que acontece todos os dias. Aconteceu hoje, ao longo do seu dia, acontecerá amanhã e vai acontecer até o último dia da sua vida. Deus está olhando para você e Satanás estará fazendo todo o investimento. Haverão as resistências naturais, físicas, as resistências sociais e as resistências espirituais, para que você não faça o que Deus espera de você, para que você desista de fazer o que Deus espera de você, para que você não desenvolva o dom que Deus lhe deu, mas Satanás vai estar esperando que você faça isso, e Deus também estará olhando para você. E o que Paulo diz a Timóteo é, se apresente aprovado, não seja reprovado. Apresenta-te, ischios, se esforce, com toda a sua força, para tomar as decisões certas. Se esforce com toda a sua força para abrir mão daquilo que não agrada a Deus, por mais gostoso e prazeroso que seja.
Se esforce com todas as suas forças para selecionar bem suas amizades, mesmo que você tenha que perder algumas que parecia ser muito boa, mas só leva você para baixo e para longe do Senhor. Se esforce para se apresentar a Deus aprovado. Você sabe que quando você quer uma coisa, você faz. Portanto, não use justificativas que não convencem quando você não quer fazer algo para Deus e você dizer, eu não vou fazer porque você sabe que se você quiser fazer algo para você, não é toda justificativa que lhe impede de fazer. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Só não nos envergonhamos quando amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Se algum desses 4 elementos faltarem, nós corremos risco de não sermos aprovados e de envergonharmos. Envergonhamos quando não adoramos e servimos de todo o coração. Envergonhamos quando não adoramos com a alma ou quando nos falta entendimento. E pode ter certeza, também não seremos aprovados quando nós não servimos e adoramos e vivemos com todo o nosso coração. Vamos ficar de pé, queridos? Fala com Deus. Eu sei que eu faço isso todo domingo. Todo domingo, após uma mensagem, eu peço para que você ore, reflita e se coloque diante de Deus. Sabe por que eu faço isso? Porque esse é o único momento que você terá ainda sozinho, sem distrações, para pensar na sua vida, para pensar na sua caminhada, para pensar nas suas escolhas. Quando eu acabo a mensagem, o culto dá continuidade, daqui a pouco você se despede das pessoas, daqui a pouco você chega em casa, daqui a pouco meio mundo de coisa acontece na sua vida e você termina até esquecendo do que você jantou, do que você comeu. Esse momento, apesar de rotineiro, é muito importante, porque é o momento exato, ideal, que o Espírito Santo está falando com você, para que as mudanças que precisam ser feitas, sejam feitas. Você não vai refletir quando chega em casa, dificilmente. Você não vai refletir amanhã quando a sua semana começar, dificilmente. O momento é agora, de você falar com Deus, acertar as contas com Deus, pedir perdão a Deus, dizer, Deus, eu preciso voltar para os teus caminhos, eu preciso voltar a viver dessa forma, eu não posso mais agir desse jeito, eu não posso ter uma vida cristã tão superficial como eu estou tendo. O Senhor espera mais de mim, eu quero dar mais para o Senhor. Este é o momento de eu e você dizermos isso para Deus. Fala com Deus agora. Mesmo você que está em casa, pelo YouTube, pelo Facebook, fale com Deus agora. Certamente que o Deus que está aqui, está aí falando com você. E Ele deseja que ao final dessa série de mensagens, nós não podemos, irmãos, eu não posso, você não pode continuar vivendo do mesmo jeito. A gente não pode continuar com as mesmas prioridades. Nós não podemos continuar servindo a Deus da mesma forma. É preciso que haja alguma melhora. Nosso alvo é essa resposta que Jesus deu, que aquele escriba reconheceu que ainda não existia na sua vida. E porque não existia na sua vida, Jesus dirá, você está próximo do reino. Você está próximo, mas você não está dentro. Eu e você precisamos estar dentro do reino e vivermos como Deus espera de nós, para que possamos ter os resultados que Ele promete. Vida abundante, vida triunfante, que não significa vida sem problemas, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não nos livra das dificuldades, mas Ele nos abençoa e nos coroa de vitória, porque a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Ore ao Senhor. Fale com Deus.
Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte-se. Se você está frio na fé, reaqueça seu coração. Se você frequenta cultos, mas ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não deixe para amanhã, porque você não sabe o que produzirá o dia de amanhã. Quando ouvires a voz do Senhor, diz o profeta, não endureçais o vosso coração. Se entregue ao Senhor. Paizinho querido, olha para nós, olha para o teu povo. Ouve, Deus, o clamor que é feito a esta hora, neste lugar. Ouve, Deus, o clamor do teu povo. Ouve, Deus, o arrependimento daqueles que se quebrantam na tua presença. Ouve, Deus, os votos, as promessas, os reconhecimentos daqueles que oram ao Senhor, dizendo que daqui para frente vai ser diferente. Olha, Deus, escuta a oração daqueles que hoje se entregam, que hoje, ó Deus, confessam ao Senhor, que hoje, Senhor, reaquecem a sua fé e não desejam mais andar distantes, frios, de todo jeito na tua presença. Ouve, Deus, e abençoa. Derrama a tua mão sobre nós. Precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.